Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o movimento harmônico simples, né? O famoso MHS. Na aula passada nós falamos sobre a energia, né, relacionada ao movimento harmônico simples, né? A energia cinética, a energia potencial elástica, já que nós estávamos falando, né, nós falamos do sistema massa-mola, e também da energia mecânica, né, a energia total. Tá ok? Se você perdeu essa aula, né, essa segunda aula sobre movimento harmônico simples, que envolve as energias, tá certo? Então você pode encontrar lá na plataforma Gonçalves Dias, né? É importante que você tenha essas aulas anteriores, né? Você entenda essas aulas anteriores para poder entender todo o processo, certo? Não só dentro do movimento dentro do assunto de movimento harmônico simples, né? Mas em outros conteúdos também, tá ok? Então, acessa lá a plataforma Gonçalves Dias, lá você vai ter acesso a todo esse material, ok? E para a aula de hoje, papel, caneta, muita atenção com as informações que aqui serão dadas, ok? Então hoje nós vamos falar do movimento circular uniforme, ok? Relacionar isso com o movimento harmônico simples, né? Então a aula de hoje vai ser o MHS, né, que é o movimento harmônico simples, e o movimento circular uniforme, ok? Então essa que vai ser a nossa relação com a aula de hoje. Esse é o conteúdo que nós vamos trabalhar. Para isso, primeiro nós vamos ter que revisar algumas situações dentro do movimento uniforme, tá ok? Então, certo? O movimento circular, no caso, né? O movimento circular uniforme. Então, o movimento circular, ok? Vai ser basicamente isso. Nós temos um círculo, ok? E uma determinada partícula, por exemplo, que vai realizar um movimento circular. Aqui nós vamos fazer algumas modificações quanto ao velocidade, né, que essa partícula ela vai exercer, quanto a o espaço, que agora vai ser um ângulo, que ela vai percorrer, e também quanto à sua aceleração. Tudo isso nós vamos relacionar com o raio dessa circunferência, tá ok? Então nós temos a seguinte relação que é muito importante, tá ok? Que é muito importante, certo? Que é a relação da velocidade linear, aquela que a gente já conhece, com a velocidade angular, tá ok? Então nós temos que fazer essa relação. Então toda velocidade linear, né, toda grandeza linear, desculpa, ela para ser transformada em uma grandeza angular, ela precisa ser multiplicada pelo raio da circunferência que ela está exercendo, né? Por exemplo, velocidade linear vai ser a velocidade angular multiplicado pelo raio, ok? Então aqui, por exemplo, nessa partícula, nós vamos ter as duas situações. Uma velocidade linear, que é uma velocidade v, certo? E uma velocidade angular, ok? Então tem uma diferença entre eles. Também vai ter o espaço que essa partícula vai percorrer, ó. Vamos supor que ela faça aqui, né, um movimento entre esses pontos. Pronto. Então nós temos aqui esses pontos. Então ela vai percorrer um ângulo, né? O ângulo é esta abertura aqui, ó, o ângulo φ, certo? Então, o espaço linear, que seria aqui, ó, vai ser igual ao espaço angular multiplicado pelo raio, ok? E a aceleração também, pegando aqui esse mesmo gancho, a aceleração linear vai ser igual a uma aceleração angular multiplicado
pelo raio. Tá ok? Vamos representar aqui por essa letra grega. Tá ok? Por enquanto. Então essas são as relações que nós vamos ter. Além disso, como o movimento ele é circular, uniforme, nós podemos adaptar aquela função do movimento uniforme para o circular. Né? Lembram lá, né, que o espaço final é igual ao espaço inicial, mais a aceleração vezes tempo. Né? No caso aqui, ó, mais velocidade vezes tempo, desculpa, né? Então nós temos o seguinte, ó. Vou fazer bem aqui embaixo. Espaço final, espaço inicial, mais velocidade vezes tempo, né? Então a relação que nós vamos fazer aqui vai ser o seguinte, né? Quem é espaço angular, linear vai ser o espaço angular, que é o φ, ok? Que aqui a gente vai dividir todo mundo pelo raio. Para falar a verdade, aqui o que a gente faz? A gente divide todo mundo pelo raio, e quando a gente faz essa divisão pelo raio, nós vamos encontrar as grandezas angulares. Né? Então aqui vai dar ó, espaço angular final, espaço angular inicial, mais a velocidade angular, vezes o tempo. Pronto. Ok? Então essa é uma transformação, né, do movimento uniforme para o movimento circular uniforme, levando em relação às grandezas angulares. Tá ok? Aí com isso nós vamos fazer essa adaptação para o movimento harmônico. Por que para o movimento harmônico? Pensemos o seguinte, o movimento harmônico ele é um movimento periódico. Tá ok? Então ele é um movimento que ele vai se repetindo. Certo? Então se nós pegarmos, por exemplo, o sistema massa-mola, como nós fizemos na aula passada, ele vai fazer uma elongação entre mais x e menos x e ficar nessa situação, né? Vai no mais x, vai lá no menos x e por aí vai, tá certo? Foi a relação que nós fizemos de energia. Aquela situação ela pode ser expressa como um movimento circular também, ok? Um movimento circular, por exemplo, se eu pegar aqui minha partícula, né? E ele começar a fazer movimentos circulares, ele vai fazer o seguinte, ó. Vamos supor que aqui seja a elongação mais x. Então ele vai, ó, né, dar a volta completa e chegar no mesmo ponto. Tá ok? Então ele vai ficar fazendo isso. Ó. Vai dar a volta completa e chegar no mesmo ponto. Aí pode dizer, profissionalmente, a elongação ela vai ser sempre a mesma? Não. Porque o que nós vamos perceber deste movimento não vai ser a partícula fazendo um movimento circular. Mas é ela em linha reta indo de um ponto ao outro. Ok? Então vamos supor que ela esteja aqui, ó, neste ponto. Pronto, aqui é a elongação máxima. O que é que vai acontecer? No momento que ela vai subindo, o que eu vou conseguir perceber é que ela vai diminuindo aqui, ó, até o ponto de equilíbrio, vou chamar de ponto zero. Então ela aponta nesta direção. Então, ó, à medida que ela vai passando aqui, né, na circunferência, ela vai diminuindo aqui em direção ao equilíbrio, ao zero. Ok? Quando chegar no zero, ela vai em direção a este outro ponto, que também é de elongação máxima. Então percebam, ó, quando ela chega aqui, ó, ela faz este movimento, que é em direção a este ponto. Quando ela chega neste ponto, ela começa a retornar. Ela começa, vou colocar de vermelho, ela começa a retornar, ó. Então ela vai nesta direção. Passa pelo ponto de equilíbrio, que é o zero, e chega até o outro extremo. Fazendo essa análise aqui embaixo. Ok? É ou não um movimento harmônico? Ok? Então o que ela vai fazer? Ó? O que nós vamos perceber? Aqui dentro do ângulo. Nós estamos falando desse ângulo central. Ok? Neste ângulo central. Ó, como ela vai subindo, vai aumentando o ângulo. Ok? Lá embaixo, a minha partícula, o movimento que seria, né, uma relação linear, a gente vai perceber que ele vai apontando para o centro, vai se aproximando do centro, chega no equilíbrio, aumenta-se mais o ângulo e ele vai aqui também começando a aumentar a sua elongação. Né? Então ele vai ficar nisso. Então uma interpretação deste movimento circular é justamente esta interpretação aqui que é do movimento harmônico simples. Tá ok? E através disso nós vamos representar aqui nessa figura. Tá ok? Então eu tenho aqui
uma partícula num ponto P, vamos olhar só para baixo, tá ok? Partícula no ponto B, no ponto P, desculpa, e nós temos um ângulo central aqui, certo? Esse ângulo central vai ser justamente um ângulo de abertura que o movimento dessa partícula vai fazer aqui no eixo X, né? Aqui no meu eixo de referência, tá ok? Então nós temos aqui uma elongação, uma deformação que ele vai sofrer, tá ok? E ele vai fazer este movimento, né? Então, à medida que ele vai fazendo este movimento neste sentido, tá ok? Nós vamos ter a variação deste ângulo e nós vamos observar essa variação aqui embaixo, tá ok? Vai ser essa deformação aqui que vai mudar de acordo com a variação do ângulo, tá certo? Então, para esta primeira situação, a gente vai pegar só esse triângulozinho aqui, ó, do jeito em que ele está. Então, vai ser da seguinte forma. Ó. Então, nós temos o ponto P, tá ok? O raio e o X. E aqui nós vamos ter o ângulo central, né? Que é o ângulo φ, tá ok? Se nós aplicarmos aqui o cosseno de φ, aqui, ó, cosseno do ângulo central vai ser o quê? O cateto adjacente, que é o X, sobre a hipotenusa, que é o raio, ok? Então, o X, que é a elongação, vai ser R vezes o cosseno do ângulo, né? No caso do ângulo inicial, que é o φ. Tá ok? Então, essa é a primeira situação que a gente vai ter que trabalhar. Vou trazer isso para cá, certo? Vou trazer para cá. Ó. Preste bem atenção, não mexi com a segunda figura. Só mexo com a primeira. Tá ok? Então, esse x, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser, ó, este R, né? Este R, que é o raio, eu posso fazer aí uma pequena transformação com ele. Tá ok? Quando ele está no máximo, ele vai ser o quê? Quando ele está no máximo, ele vai ser igual à elongação total, né? Quando o ângulo for zero. Elongação total, ó. Então essa elongação ela vai, ok? Preste bem atenção. Ela vai variar entre o zero, que é quando ele está no equilíbrio, e o raio total, que é o R, ok? Então ela vai fazer essa variação, né? Do zero até o raio, que é o tamanho total, tá ok? E no caso do ângulo φ, do cosseno de φ, aqui também é muito simples. Ó. Esse cosseno φ vai ser, tá bem aqui, ó, o movimento circular uniforme. Então, posso escrever assim, por exemplo, por enquanto, que vai ser R vezes o cosseno de φ. Quem é o φ? Ângulo inicial, velocidade angular, vezes o tempo. Pronto. Certo? Então, essa é a primeira relação que nós temos. Tá ok? E esse R eu posso fazer uma mudança. Tá ok? Eu posso dizer que ele é a própria elongação, o próprio A. Né? O A que é a elongação total. Tá ok? Então, ele vai ficar assim, ó. X, ele é igual ó, ao A, que é a elongação, a amplitude. Eu vou até colocar aqui em letra maiúscula, para poder não confundir, ó. Isso é a amplitude. Então, posso dizer aqui, ó, isso aqui, por exemplo, é uma amplitude, né? Vezes o cosseno do ângulo inicial, velocidade angular, vezes o tempo. Pronto. Então, essa é a nossa relação de x, tá certo? Então, o x é elongação. Pronto. Nós podemos também fazer algumas relações, ok? Quanto a velocidade aqui, ó, de acordo com o ponto P. Okay? Então é o seguinte, agora nós vamos olhar para cima, certo?
Então eu tenho, então o ponto P, ele está fazendo o seu movimento circular, tá ok? Então eu vou ter a velocidade lá no ponto P, tá ok? Lá, aquela velocidadezinha instantânea que vai fazer ele estar no movimento. E nós temos uma velocidade aqui que sempre vai apontar, neste caso, para o centro. Vai ser aquela relaçãozinha que nós fizemos aqui, ó. Então ele está vindo com uma certa velocidade. Quando ele chega no centro, tá ok? A velocidade dele continua, mas vai diminuindo, né? Então, do ponto P, por exemplo, até um ângulo de 90, tá ok? Nós temos a velocidade aumentando. Depois disso, a velocidade vai diminuindo, vai chegar até na elongação máxima de novo e depois retornar, tá certo? Então ele vai ficar fazendo esse movimento. Então eu tenho velocidade aumentando, velocidade máxima diminui. Depois a velocidade aumenta, máxima diminui, tá certo? Fizemos até isso na aula passada, quando nós fizemos a relação com as energias, né? Então a figura que nós temos aqui é o seguinte. Vou trazer para cá. Então a velocidade V. A velocidade V lá no ponto P. Ok? E aqui é uma figurazinha. Tá ok? E nós temos aqui, ó, nosso ângulo. Tá ok? Então aqui é o seguinte. Então se aqui é φ, bem aqui também é φ, né? São alternos. Ok? Então são ângulos alternos, né? Alternos internos. Tá ok? Então aqui é φ, aqui também é φ. E aqui nós vamos ter também essa mesma relação, ó. Então se aqui é φ externo, então esse aqui de dentro, ele também vai ser igual a φ. Ou então a gente pode fazer o seguinte, ó. Pega essa figura, né, e deita ela igual a outra. Nós vamos ter a mesma situação. Então bem aqui nós temos o ângulo φ, que é a mesma abertura lá. Então fazendo uma relação com os ângulos nós vamos encontrar isso. Tá ok? Neste caso, nós vamos relacionar a velocidade com a velocidade lá no ponto P, certo? Fazendo essa relação de velocidade, que é esta figura bem aqui, o que nós vamos encontrar? Vamos lá. Que o seno, o ângulo φ, ele vai ser, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. Ok? Então, V, ele vai ser, ó, VP vezes seno de φ. Neste caso, negativo. Por que negativo? Porque ele está aí, ó, né? Nós estamos fazendo a nossa relaçãozinha aqui, ó. Tá ok? Então, se eu tenho uma abertura angular e a velocidade apontando para cá, então nós temos aí uma relação vetorial, tá ok? Que vai me dar essa velocidade como negativa. Tá ok? Então, nós temos essa situação aqui, ó. Vou trazer para cá. Então, aqui eu já posso apagar. Essas coisas aqui eu já utilizei. Então, eu vou dizer que minha velocidade V é menos a velocidade lá no ponto, vezes o seno do ângulo. Pronto. Aqui uma relação nós já conhecemos, que é a relação do ângulo. Tá ok? Então vai ficar o seguinte, ó. V menos VP vezes o seno inicial, velocidade, vezes o tempo. Pronto. Relação que nós temos bem aqui. Tá ok? Bom, e quanto ao VP? Aqui é, né, igual e menos. Essa velocidade lá no ponto P. Tá ok? Nós podemos também dizer o seguinte, ó. Nós temos a elongação e nós temos a situação aqui com o nosso ângulo, né? A velocidade. Lembra da relação que estava aqui? Que velocidade angular, né? Linear é a velocidade angular vezes o raio. Nós podemos fazer essa situação aqui. Ó. Então, velocidade V vai ser menos W, né? Vezes R, seno de φ, pronto.
Neste caso, nosso R é o mesmo A, né? Pronto, só arrumando a casa. Então, nós temos a nossa equação da velocidade. Pronto. Então, fica faltando da aceleração. Isso é um assunto para a próxima aula, tá ok? Então, finalizamos aqui por hoje e até a próxima.